Sim, eu realmente tirei o aparelho. Então, gente, não comecei falando inglês porque o nosso assunto hoje é diferente. Eu vou falar sobre dicas ou então formas como a gente pode estudar melhor, estudar de uma forma efetiva. Existem muitos métodos por aí, né? Método Cornell, Feynman, Pomodoro. E muitos deles funcionam bem para muita gente. Comigo já não deu tão certo. Antes de tudo, eu gostaria de falar sobre o autoconhecimento, né? Nada de papel assim de coach, mas é importante que a gente conheça a nossa realidade, conheça as nossas tendências, para poder traçar um plano de estudo que realmente funciona. Por exemplo, eu não consigo estudar por mais de uma hora seguida, eu fico cansada, minhas costas doem, e eu fico ansiosa porque tem outras coisas que eu preciso fazer além de estudar, e não rende muito. Então, para mim, não dá certo passar mais de uma hora sentada estudando. E a primeira dica é realmente essa. Para mim, o que mais funciona é estudar o assunto, ler, escrever, grifar e explicar para mim mesmo. Muita gente fala isso e realmente para mim funciona muito, porque a partir do momento que você consegue ler e sintetizar a história para explicar com as suas palavras, significa que você realmente entendeu e você está de alguma forma parafraseando, ou seja, encontrando formas de citar o que você já aprendeu, só que com as suas palavras. Para mim isso funciona muito. Sobre as técnicas, né? Por que a técnica do Pomodoro não funciona pra mim? Porque você faz uma tarefa, aí tem uma pausa, aí você faz, aí tem uma pausa, então pra mim não rende. Eu sempre fico muito ansiosa nessa pausa, pensando que eu poderia ter feito o que eu devia ter feito em vez de ter a pausa. Então pra mim funciona mais. Fazer o que eu tenho que fazer, né? Mesmo que seja pouco, porque pra mim, realmente, se eu cortar as tarefas e ir fazendo elas aos poucos, rende mais. E aí, depois eu faço alguma coisa que eu gosto, ou então alguma outra coisa que eu tenho que fazer, tipo lavar louça, lavar roupa, alguma coisa assim. Tem gente que funciona com uma forma de recompensa. Não bem recompensa, mas, por exemplo, eu vou estudar, sei lá, 2 horas, eu vou fazer 30 questões e aí eu vou assistir um episódio de uma série que eu gosto. Ou então eu vou, sei lá, sair pra tomar sorvete. Não é bem recompensa, mas é fazer algo que saia um pouco dessa questão de estudo. Pra mim isso não dá muito certo, porque eu fico muito ansiosa esperando a recompensa chegar e acaba que eu não faço direito. Então, ou eu tenho esse tipo de recompensa antes, ou então eu faço sem pensar nisso e recebo essa recompensa ou essa coisa que eu quero fazer em outro dia que eu não esteja estudando. Porque senão eu fico assim, nossa, querendo que chegue logo que eu não me concentro direito. E a segunda dica que eu dou é o mapa mental. Eu aprendi isso em um dos vlogs que eu assisto e, assim, me ajudou muito, principalmente quando eu tenho que dar aquela revisada rápida antes da prova, ou então quando eu tenho algum seminário, alguma coisa assim, e aí eu reviso sem papel. E às vezes não dá tempo e ajuda muito. Como é que funciona? Você mentaliza, ou então imagina um assunto que você tem que estudar e anexa tudo que está relacionado a ele, mas como uma forma de linhas imaginárias, né? Uma forma de você lembrar tudo que tem a ver com aquele assunto e revisar o que você tem que falar. Acho que isso funciona principalmente mais pra prova. Não sei lá, acho que a gente vai falar sobre... Vou dar um exemplo, a gente vai falar sobre uma doença, sei lá, parvovirose. E aí eu vou lembrar a etiologia, o que causa aquela doença, quais são os sintomas, quais são os animais que são afetados, qual é o tipo de remédio que eu posso usar, como que faz a profilaxia. Então é uma forma de revisão rapidinha, digamos assim. E assim, eu acho muito eficiente, principalmente quando você tem que dar aquela revisada e não tem um papel ou coisa do tipo. Para quem vai fazer a apresentação também funciona, só você adequar os tópicos conforme o assunto. A próxima dica são os exercícios, principalmente para a galera que vai fazer Enem, fazer essas provas, ajuda bastante. Eu confesso que eu não faço tanto, mas para mim funciona muito. Às vezes que eu faço, as poucas vezes. Porque a gente tem que forçar a memória para realmente entender aquela questão, relacionar tudo que envolve para poder chegar a um denominador comum. Né? Hoje o nosso sistema ele é assim, é por meio de provas. Então, quanto mais a gente testa, mais habituado a gente está a entender como é que funciona. Então, para mim não funciona muito essa questão de prova, porque eu fico muito ansiosa, eu fico muito preocupada em como fazer. Eu prefiro muito mais, sei lá, apresentar 10 seminários do que estudar para fazer uma prova. Porque pra mim, assim, comunicar, explicar é mais fácil do que fazer prova, porque eu já fico toda ansiosa e preocupada como é que vai ser, e se eu não passar e tem mais uma prova. Né? Principalmente pra quem já tá na faculdade, tem a questão da final, e se não der certo, tem que repetir aquela mesma disciplina. Assim, não é nada demais, mas
eu acredito que a gente tem outras formas de ser avaliado além da prova. Mas é o que funciona, a gente tem que se adaptar a isso e tá tudo bem. Consigo fazer prova de boa, é só eu realmente me preparar muito bem que dá certo. Então, a próxima dica, a gente não tá acostumado com ela de maneira alguma, que é decorar. A gente sempre foi ensinado que a gente tem que aprender e não decorar. Mas calma, que eu vou explicar. Então, como assim decorar? Principalmente poemas e poesias, porque a gente vai estar exercitando a memória dessa forma. Né? E por que você não pode decorar um poema, uma poesia? Eu acho muito bacana e você, além de aprender algo, assim, de enriquecer o seu conhecimento, você consegue também treinar a oratória. Por mais que quando você está treinando uma repetição de um poema, você não está ensaiando, declamando, é de uma forma, assim, meio que, digamos, em segundo plano, você está treinando a sua oratória, a sua habilidade de se comunicar, de falar bem, e isso é muito importante. Né? Por mais que você tenha dificuldade em falar com o público, então dificuldade na hora de seminários, apresentações, é importante. Não digo que você escolha uma profissão que realmente tenha que fazer isso toda a vida, sempre. Mas saber se comunicar é uma coisa muito importante. E eu acho isso muito interessante também, a questão de você gravar na memória, ter retido alguma coisa. Que eu tenho a memória péssima. Então, eu vou tentar realmente praticar essa dica, porque é muito bacana você ter alguma coisa de memória e você enriquece o seu conhecimento, seu repertório sociocultural, né? E assim, e também na questão do inglês, a gente não faz de propósito, mas comigo acontece sempre, assim, muitas vezes acontece, porque eu gosto muito de música, né? E às vezes quando eu tô aprendendo alguma palavra nova, então algum verbo, algum tempo gramatical, e aí eu lembro de uma música que tem isso, ou então que tem algo parecido. Então é como se fosse um déjà vu, assim, eu já lembro, eu consigo relacionar. E isso ajuda também, principalmente para quem tá aprendendo um novo idioma. Eu falei que não ia falar de inglês, mas às vezes brota essas coisas. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero mesmo que esse vídeo ajude alguém. Eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns dos vídeos que eu já assisti de pessoas muito boas que falam sobre isso. E realmente espero que tenha ajudado alguém. Tchau!